palavra que eu quero ministrar nessa noite foi uma palavra que eu recebi na semana passada, no encontro que participei, o pastor Pascoal Piragini, da Igreja Batista, lá de Campinas, ou de Curitiba, se não me falha a memória, um amigo querido, ministrou essa palavra no encontro de pastores, e essa palavra tocou muito, muito meu coração, muito. E ela já está aí uma semana, exatamente uma semana, porque ele ministrou na terça-feira, e hoje eu senti no coração de compartilhar com os irmãos essa palavra, que tem a ver com perceber o milagre e a bênção de Deus num ambiente de escassez. Que tem a ver em treinar os olhos espirituais para perceber o agir de Deus de uma maneira diferente. Através da vida do meu irmão, através do que eu não tenho, através do que eu ainda não vejo, do que eu não consigo mensurar, mas que está disponível para mim. Então, para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Se você puder, acompanha aqui conosco, né, aqui na tela. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Senhor, que o Senhor, na tua graça, fale ao nosso coração, ministre a nossa vida e dê-nos a clareza e o discernimento para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem um problema, uma situação difícil para enfrentar, por onde você começa? Hein? Oração? O que mais? Por onde você começa? Normalmente. Eu não quero que você responda o que você acha que deve ser a resposta certa, não. Na prática, na sua vida, você tem um problema para enfrentar, um desafio para vencer. Por onde você começa? Hein? Clamando a Deus. O que mais? Assim, eu sei que todo mundo aqui é muito espiritual, né? Mas, normalmente, a gente dá uma olhada no nosso instrumental para ver se a gente tem alguma ferramenta para enfrentar aquele problema. Não é verdade? Normalmente, a gente dá uma olhada e diz assim: meu Deus, como é que eu vou resolver? E aí você dá uma vasculhada no HD e vê se você acha alguma saída. E aí, eu estou dizendo que todo mundo faz assim, mas normalmente é assim. E aí, quando você não tem nenhuma saída, você diz assim: ah, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer. Como é que eu faço? Concorda comigo ou não? É isso mesmo? Via de regra, primeiro a gente checa o que tem. E aí, se a gente não tem, nós então procuramos uma resposta em Deus. Eu quero propor, a partir da palavra, uma ordem diferente hoje. A história da mulher aqui não é diferente disso. Porque se ela tivesse dinheiro para pagar os credores, já não teria ido atrás do profeta. Então, de alguma maneira,
isso é uma maneira nossa, humana, de resolver as coisas. É verdade, como a gente tem ensinado aqui nesse mês de agosto, que a gente tem falado sobre santidade e relevância, que nós temos estimulado todo mundo a começar em Deus, a partir de Deus, a ter uma vida dirigida por Deus. Nós temos falado muito sobre isso aqui em agosto, nesse mês de agosto. Nós podemos aprender a começar em Deus e não a partir dos problemas. E mesmo seguindo um padrão normal, ela nos dá a história e o profeta nos mostram um caminho diferente. É a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, dessa mulher que está vivendo uma situação dificílima. Ou seja, o marido dela morreu, numa sociedade patriarcal, onde o homem é o provedor da casa, e isso há milhares de anos atrás. Ou seja, o homem é o provedor da casa, é ele que segura, e ele morreu. Não é uma sociedade aberta para a mulher trabalhar e produzir. Na verdade, a viúva, na tradição de Israel, ela precisava ser amparada pela família, ela entrava na condição do órfão. Lembra? A Bíblia está sempre falando do órfão, da viúva. Normalmente alguém amparava essa mulher, porque não se esperava que ela produzisse, pelos seus próprios efeitos, riqueza, recursos para pagar a conta do marido. Mas os credores estão no pé dela dizendo o seguinte: se você não pagar a conta, até tal dia, nós vamos vir aqui e tomar os seus filhos por escravos. Essa é a realidade que essa mulher está enfrentando. Ela já não basta ter que lidar com o luto e a perda do marido, não é? E parece ser uma perda repentina, porque ela tem filhos pequenos, ou seja, não é uma morte... E é verdade que nesse tempo também as mortes eram muito mais cedo do que é hoje, né? Ou seja, se morria muito mais rápido, doenças tinham efeitos mais devastadores, porque eles não tinham toda a aparelhagem que nós temos hoje, todos os recursos que nós temos. Então era muito mais comum mortes precoces do que a gente experimenta hoje. E essa mulher disse assim: o que eu faço? E a primeira coisa que ela faz, ela vai na casa de profetas, onde o marido dela frequentava. Que, na verdade, você não deve encarar como essa mulher procurando um profeta. Na verdade, é ela indo ao ambiente espiritual da onde a família dela faz parte. E a primeira coisa que eu aprendo é que, na verdade, sempre há uma direção profética para nós. Você crê nisso? Você pode dizer comigo? Sempre há uma direção profética. E é interessante que Eliseu leva isso tão a sério, que quando ela chega para falar com ele, ele diz para ela assim: o que eu vou fazer com você? O que eu vou fazer com você? Ou seja, o que eu faço numa situação dessa? Ele literalmente não sabe o que fazer. Se a gente for pensar em recursos humanos, ele tinha muita coisa para fazer, concorda comigo? A primeira coisa que ele podia fazer, por exemplo, era pagar a conta dela, vocês não acham? O que vocês acham? Na verdade, é não fácil. Nós vamos reunir todo mundo aqui e nós vamos pagar a sua conta. Problema resolvido. Mas ele é profeta. Ele tem um outro nível de vivência, ele tem a experiência e a expectativa de que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, perguntas abrem portas, perguntas abrem caminhos. E ele começa por perguntas. O que eu vou fazer com você? O que há de fazer com você? É como se ele estivesse, se conectando. Né? Naquela época de internet de escada, né? Está fazendo barulhinho, e ele está se conectando com o pai para tentar entender como é que ele faz para responder essa mulher. Tem um monte de gente que ficou boiando aqui que não é dessa época da internet de escada, né? A gente vai ficando velho e não se dá conta dessas coisas, né? Tem um monte de garoto aqui que não viveu essa experiência. A gente acha que foi ontem, mas assim, né? Já tem tempo, né? Quem usou internet de escada aqui? Né? Lembra do barulhinho? E aí vai, né? Eu não vou tentar imitar, né? O profeta está meio que se conectando. Mas para mim, essa história e essa mulher, mesmo no desespero, ela me mostra isso. Há sempre uma direção profética. E você vai aprender hoje que a igreja e o corpo de Cristo é uma estrutura fantástica que Deus deixou à nossa disposição. Porque é isso que essa mulher faz. Os profetas naquela época faziam o que nós fazemos hoje, as escolas de profetas,
que na verdade era uma comunidade de discípulos, que viviam juntos, que se reuniam, que buscavam a Deus juntos. E Eliseu é o líder dessa comunidade, e ela vai para esse líder. Diz assim, olha, não sei o que fazer. A gente precisa, de alguma maneira, aprender e inserir na nossa vida a disciplina de partir primeiro da direção de Deus. De perguntar a Deus, o que eu devo fazer, Senhor? Olha, Deus, eu estou ameaçado. E aí, preste atenção, não estou mandando você, dizendo para você ir atrás de profeta, não é isso. Porque, na verdade, quando alguém tem uma profecia, é ele que tem que vir até você. É essa pessoa que vai ser direcionada por Deus a ir até você. Mas, na verdade, eu preciso buscar orientação espiritual. Eu preciso buscar direção espiritual. Eu preciso buscar direção profética para a minha vida e saber como Deus está lendo essa realidade que eu estou vivendo. Porque, muitas vezes, a resposta racional não é a resposta que Deus quer dar ao problema que eu estou vivendo. Muitas vezes a resposta natural não é a resposta que Deus vai dar à situação que eu estou vivendo. É por isso que a gente ensina que diante de Deus você pode ter sim, você pode ter não, e você pode ouvir um espera, porque às vezes a resposta não vai vir da forma que você acha que vem. Então, a gente precisa, diante das lutas, diante da dificuldade, perguntar, Deus, qual é a direção que o Senhor me dá nessa situação? Qual é a direção que o Senhor me dá? Na tua palavra. Qual é a direção que o Senhor me dá no meu espírito? Qual é a direção que o Senhor me dá através do corpo de Cristo que está aqui reunido? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Qual é a direção profética de Deus para mim nesse tempo, nesse ciclo, nessa hora, nesse momento? O que Deus quer com essa situação? A gente já aprendeu aqui também que nem tudo tem um propósito, esse jargão evangeliquez que foi cunhado, que tudo tem um propósito, não é verdade. Tem coisa que não teve propósito nenhum. Eu costumo dizer que tragédia não tem propósito nenhum. Tragédia faz parte do fato de nós estarmos nesse mundo. Nesse mundo que é mau, que jaz no maligno. Então a gente experimenta tragédia, mas é verdade que Deus pode fazer que todas as coisas cooperem para o meu bem e para o meu crescimento. Deus tem o poder de transformar a pior situação possível numa situação que me ajude a crescer. Isso não significa que Deus quis que toda situação que a gente vive aconteça, não. Algumas coisas têm a ver com a vontade permissiva de Deus. Mas em todo o tempo, Deus está disponível para me direcionar, para me orientar, para dizer assim, filho, presta atenção. Você não está vendo, mas ali na frente tem uma outra porta que eu vou abrir. Você não está vendo, mas você precisa passar por isso para que você seja apto para enfrentar aquilo amanhã. Filho, você não está entendendo, mas você vai passar. Segura firme, fica firme que você vai passar. É mais ou menos o que nós falamos domingo, que Jesus faz com o apóstolo João. Ele pega o apóstolo João e diz assim, João, vem aqui para cima para eu te mostrar as coisas que eu estou por fazer. Então, de alguma maneira, a gente precisa pedir a Deus para abrir os nossos olhos, como Eliseu mesmo fez com Geazi. Deus abre os olhos espirituais dele para que ele veja, e ele abre os olhos e há uma milícia de anjos que estão pelejando por eles. A Bíblia diz que as coisas carnais se discernem através da carne, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não pode esperar ler uma realidade espiritual com olhos carnais. Você não vai conseguir, não vai entender. Então eu preciso crer que há sempre uma direção profética para a minha vida. Eu estou vivendo um tempo profético. A minha vida é uma vida profética. Porque eu vivo hoje, eu manifesto hoje coisas que Deus está fazendo hoje, mas eu sou resultado de uma semente que Deus já plantou lá atrás, e a minha vida é uma semeadura que vai frutificar daqui a alguns anos. Você entende isso? Então, nesse sentido, toda vida é profética, todo viver é profético se ele for vivido na presença de Deus. A segunda coisa que esse texto, e que a gente aprende com esse texto, é que nós não podemos subestimar as situações adversas. O que você não tem, abre portas para o que Deus tem para fazer. Olha, e essa foi uma palavra do pastor Biragim que falou muito ao meu coração. O profeta pergunta para a mulher, o que você tem? O que ela disse? Tenho nada. Depois ela pensou bem, vasculhou de novo o HD,
tem um pouquinho de azeite. E aí, ele dá uma orientação para ela. Se vocês prestarem atenção, lá no versículo, deixa eu localizar aqui, se não me engano, no versículo 6, versículo 3, ele diz assim, versículo 3, vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mulher tinha vasilhas para o milagre que ela precisava? Não. Ela tinha ideia do que Deus estava para fazer? Não. Mas você prestou atenção que foi exatamente através do que ela não tinha que Deus fez o milagre? A gente sempre coloca a ênfase aonde? No azeite. Não é isso? E aí nós já ouvimos aquela pregação várias vezes. O que você precisa já está nas tuas mãos. Deus já te entregou, né? Tudo que você precisa para a tua vitória é o azeite e tal, mais ou menos. Porque na verdade, sem vasilha, não tinha multiplicação de azeite. Mas o que ela não tinha era vasilha. E ela teve que recorrer a quem? A quem que ela teve que recorrer, irmãos? A quem tinha vasilha. E o profeta diz assim, vai e peça a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, porque não adianta vasilha cheia também, não poucas. E enquanto ela colocou vasilhas vazias debaixo da botija de azeite, o azeite multiplicou. E quando ela parou de colocar vasilhas, quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Então, e essa palavra falou poderosamente no meu coração. Às vezes eu fico achando que eu preciso ter tudo nas minhas mãos. Eu preciso conquistar daqui, eu preciso conquistar dali, eu preciso conquistar dali para poder viver o que Deus tem para a minha vida. Mas às vezes o que Deus vai usar para fazer o milagre na minha vida está na casa do meu irmão. Fala com o teu irmão e me empresta a tua vasilha, por favor. Hein? É verdade, irmão. Às vezes tudo que você precisa está do teu lado, na tua casa, junto das pessoas que Deus colocou perto de você. Então fala com o teu irmão assim, estica o pescoço, irmão, dá uma rodada, 360 graus, porque o teu milagre pode estar nas vasilhas do teu irmão, e é vasilha vazia, tu não vai pegar nada dos outros, entendeu? É vasilha vazia, mas são estruturas. O que são vasilhas, irmãos? Vasilhas são estruturas, não são? Recipientes. Você pode imaginar as vasilhas? Elas chegando de porta em porta. Você tem vasilha vazia aí? Porque você sabe que naquela época não tinha geladeira, né? Quem é da roça aqui e lembra como é que guardava leite na roça? Quem lembra? Lembra? A Isabel não me deixa falar sozinha. A Didi também. Sabe como é que guardava leite na roça? Tirava da vaca, né? Primeiro, não é verdade, né? Não comprava na caixinha, né? E aí colocava num recipiente de alumínio, levava para dentro do lago, do brejo, e colocava lá dentro da água, num recipiente bem tampado, para conservar e durar alguns dias. Ou então, você pegava a carne, cozinhava em muita gordura, e deixava dentro da gordura, porque a gordura não deixava perder a carne. Então, de duas uma, quando você não tem geladeira, ou você faz a comida para comer na hora, ou você vai precisar fazer e deixar aonde? Na vasilha. Então, você me arruma uma vasilha vazia? Eu só tenho aqui essa aqui que está vazia. Leva. Aí é uma vasilha redonda, uma vasilha redonda. Tem aqui um tacho que eu não usei. Pega. E aí vai pegando. Cada um entrega o que tem. Deus faz o milagre com o que eu tenho, mas também com o que eu não tenho. Então, o que você não tem? Pergunta para o seu irmão, o que você não tem? O que você não tem? Você não tem o quê? Você está sem coragem? Tem gente dizendo assim, eu não tenho dinheiro, pastor. Tem algum dinheiro para me emprestar aí? O que você não tem? Você não tem coragem? Você não tem ânimo? Você está sem alegria? Você está sem disposição, você perdeu a esperança, você perdeu a coragem,
você perdeu, sabe, a energia, o vigor. Será que do teu lado não tem alguém que pode emprestar as vasilhas para você? E aí vem a bênção da igreja, e a gente diz assim, me dá a mão e eu vou ser o seu irmão. Lembra daquele texto, daqueles 4 homens que pegaram o paralítico, e eles tentaram chegar até Jesus, e o paralítico sozinho nunca chegaria naquela situação, porque a casa estava cheia. Ele não tinha habilidade, condições naquele momento de chegar até Jesus, mas ele tinha o quê? 4 amigos. Ele tinha 4 amigos, e 4 amigos muito criativos, porque os caras olham e dizem assim, não dá para chegar até Jesus, a casa está cheia, mas olha, tem um telhado nessa casa, não tem laje, é só um telhado, então nós vamos fazer o seguinte, a gente tem força, a gente tem energia, nós vamos subir. E aí certamente teve um cara que foi aquele que convenceu os 4 amigos, porque eles devem ter tido vários planos. Nós vamos subir, como pregou o pastor Paulo Mazzoni aqui, lembra? Vamos subir, a gente precisa levar esse moço até Jesus. Então um sobe, outro tira a telha, outro desce, outro resolve o problema com o dono da casa. Mas nós vamos levar esse moço até Jesus. Eles tinham tudo que aquele moço não tinha. E através do que ele não tinha, Jesus fez o milagre. Então fala com teu irmão, me dá uma ajuda aí, irmão. Fala aí, fala aí. Ajuda aí. Você pode me emprestar suas vasilhas? Pode me emprestar suas vasilhas? Fala para ele, eu tenho vasilha para te emprestar também. Fala para ele, olha, eu tenho vasilha para te emprestar. Né? Aí é aquela hora que você diz assim, o dinheiro eu não tenho não, mas se você precisar de força, de vontade, hein? Se você precisar das minhas orações, meu Deus, como são preciosas, como alguns irmãos ao longo de décadas têm emprestado para mim os seus joelhos, e têm orado pela minha vida, e têm me sustentado com orações. Como joelhos emprestados de irmãos queridos, irmãs queridas, têm me mantido de pé. Sabe? Como o abraço e a consideração de pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que Deus colocou sobre a vida deles um peso de intercessão pela minha vida, me deixa de pé nos momentos mais difíceis. Então, querido, em nome de Jesus, pare de olhar só para você, pare de olhar só para o que você tem, preste atenção, a realidade de dificuldade pode dizer que você tem bênçãos que estão do teu lado, perto de você. Amém, irmãos? Faz sentido para vocês essa palavra? E aí, a terceira coisa é, tome todas as vasilhas que você puder. A comunhão é uma ferramenta que Deus usa para nos abençoar. Eu poderia ficar aqui, irmãos, muito tempo falando para vocês de bênçãos que eu alcancei através de pessoas que se deixaram usar para ser canal de Deus na minha vida. Eu amo ser igreja. Eu amo estar rodeado do povo de Deus. Porque com todas as nossas esquisitices, e fala a verdade, de vez em quando a gente é meio esquisito, não é verdade? Hein? É ou não é? De vez em quando a gente é meio esquisito, a gente é estranho, né? Tem uma teologia do arrepio, por exemplo. Ó, você arrepiei aqui, irmão, ó. Né? Tem uns negócios assim que a gente, não é? A gente tem uns esquisitices, não é verdade? Mas, gente, quando o povo busca Deus de verdade, tem um rio de bênçãos nessa comunhão aqui. Por isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar com vocês. Eu já vi pessoas passarem por muitas dificuldades e como pastor a gente acaba acompanhando as melhores histórias e as piores histórias. As histórias mais surpreendentes e as histórias mais difíceis. Mas posso dizer uma coisa para você? Os que prosperam não são os que têm as histórias mais fáceis. Os que prosperam em servir a Deus, e prosperar não é ficar rico, tá bom? Prosperar é manter a sua vida num crescente na presença de Deus, é não apostatar da fé, é não desistir de Deus quando as coisas vão mal, entendeu? É isso que é prosperar. Prosperar é conservar sua fé quando de repente tudo dá errado.
como Daniel na cova dos leões, como os amigos de Daniel lá na fornalha, entendeu? Como Jeremias preso no tronco. Isso para mim é prosperidade. É você ter a firmeza de quem é o seu Deus e de que você pode esperar dele, mesmo que a realidade te diga o contrário. Os que prosperam são os que não andam sozinhos. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1. Que a gente é mais forte. Amém ou não? Você já viu nos filmes aí da National Geographic, desses filmes como é que é a estratégia do predador? O que ele faz? Ele foca primeiro nos mais frágeis. Em quem mais ele foca? Em quem fica mais distante do bando. Entendeu? Ele dá um jeito de tirar aquele que é o alvo dele do meio do bando. Porque, de uma certa forma, o bando, quando se junta, vira uma coisa só, fica forte. Não há predador que consegue romper com um bando inteiro. Mas alguém que está destacado do bando, do rebanho, vira presa fácil. Por isso que eu costumo dizer que ovelha, longe do aprisco, é presa fácil para o lobo. Entende? E por isso que tudo que o diabo puder fazer para desconectar você das pessoas esquisitas que Deus colocou na sua vida, mas que ainda são plano de Deus na sua vida, tudo que o diabo puder fazer para afastar você do rebanho, ele vai fazer. E às vezes é nítido, irmãos. Às vezes a gente percebe de maneira muito clara o diabo lançando uma seta dentro do rebanho assim, para espalhar, para dividir o corpo, porque a Bíblia diz que um reino dividido não pode prevalecer. Entendeu? E muitas vezes o diabo ataca o líder, seja o líder do rebanho todo, sejam líderes de grupos menores, para fazer o quê? Porque a Bíblia diz assim: ferirei o pastor e o rebanho será disperso. Então, se você é líder da sua casa, certamente você será um alvo do diabo. E você tem que fazer o seguinte: nessas horas de luta, você diz assim, todo mundo junto aqui, olha, todo mundo junto, vamos unir forças. Nessa hora a gente baixa a guarda, a gente baixa as diferenças, e a gente diz o seguinte: nós dependemos do Senhor nosso Deus, que fez o céu e a terra. E na unidade, nas vasilhas uns dos outros, nós vamos viver o milagre que Deus tem para a gente. Amém, irmãos? O profeta ligou para os cobradores, pegou o celular, mandou um zap para os cobradores. O profeta fez isso? Não. Não. O profeta foi lá enfrentar os cobradores e disse assim: que absurdo, a mulher é viúva, vocês deviam estar prontos a pará-la. Ele faz isso? Não. O que ele faz? O que eu posso fazer por você? Primeiro, ele não tenta fazer alguma coisa dele mesmo. Ele tem consciência de que a resposta vem de Deus. Tem direção profética para todo mundo. Amém, irmãos? Segundo, o que você tem? Tem coisas que Deus já te deu, que Ele vai usar para vencer esse momento de hoje. Você não sabia do momento que você ia viver hoje, mas Deus já foi acrescentando depósitos na sua vida que eram para esse momento de hoje. Então fala com o teu irmão assim: você foi forjado para esse tempo. Fala para ele: você foi forjado para esse tempo. Você vai passar em nome de Jesus, porque Deus, de alguma maneira, te preparou para esse tempo, em nome de Jesus, amém? Mas não é sozinho. Não é sozinho. Você precisa prestar atenção no que você não tem, porque o que você não tem vai abrir portas do sobrenatural na sua vida. É interessante isso. Eu vou ficar repetindo isso muitas vezes, porque às vezes eu olho para o que eu não tenho e eu digo assim: ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse. Por exemplo, o que você acha melhor? Ter uma casa na praia ou ter um amigo que tem, que você vai lá de vez em quando? Estou brincando. Não é isso, não é esse o espírito da pregação. Só para ver se você estava acordado aí, né? Mas é uma boa ser convidado por um amigo, não é verdade?
Mas não é esse o espírito da pregação. A gente deve ampliar o que a gente tem, sim. Tudo que Deus quer dar, nós precisamos estar pronto para receber. Mas nós nunca chegaremos a ser autossuficientes. Entendeu? É aí que está o mistério. A gente se perde por achar que é autossuficiente, que eu vou conquistar tudo o que eu preciso para resolver o meu problema. Talvez você vai lutar a vida inteira e nunca vai ter tudo o que você precisa, porque Deus ainda vai usar algumas coisas que você não tem, mas que Ele já entregou para outras pessoas para te dar. Você entendeu? Está claro para os irmãos? E por último, e isso para mim é precioso demais, que a sua casa, que a minha casa, seja um ambiente da manifestação sobrenatural de Deus. Já faz algum tempo o pastor Ricardo Frois pregou aqui, não sei se você se lembra. Quem estava aqui foi num EDD, já tem uns 4 para 5 anos. O pastor Ricardo Frois fez uma palavra em cima desse texto, apenas em cima do fato de que a mulher, fechada a porta, entrou na sua casa e, junto com seus filhos, se pôs a obedecer o que o profeta mandou fazer. Sabe, irmãos, os milagres, eles são experimentados na intimidade. Com a gente ter coragem de entender que o ambiente da nossa casa, que o ambiente do nosso trabalho, que a nossa intimidade é um lugar de milagres. Porque às vezes a gente acha que o milagre acontece na casa do outro, que o milagre acontece aqui no templo, mas é a minha intimidade que é o lugar do milagre. Quantas vezes eu já reuni a minha família, às vezes dentro do carro, às vezes todo mundo em cima da minha cama, a gente chegar e dizer assim, vamos orar por essa situação. Ah, Deus, nós estamos aflitos, nosso coração está angustiado, a gente está passando por isso, mas nós cremos no Senhor. E na nossa intimidade a gente recebe a paz que a gente precisa. Sabe? Quantas vezes, num abraço, Deus, nesse dia que eu recebi essa palavra, o pastor fez uma ministração seguinte, agora nós vamos orar uns pelos outros, e nós vamos ministrar e emprestar as nossas vasilhas uns aos outros. E num abraço, Deus ministrou tanto ao meu coração através da vida de um outro pastor amigo. Nós choramos juntos e recebemos juntos de Deus ali na nossa intimidade. Naquela hora, Deus selou algo especial que estava fazendo conosco. Como às vezes você está aqui no altar e vem alguém e põe a mão sobre você e de maneira íntima e pessoal, Deus te visita e opera o milagre. Porque a nossa intimidade é o lugar da manifestação de Deus. Deus não precisa de palcos, Deus não precisa de holofotes, Deus não precisa de estruturas muito bem elaboradas. Tudo que Deus precisa é de um coração aberto e sensível ao que Ele quer fazer. E quando Ele acha isso, quando se reúne dependência de Deus, obediência, fé, pronto, você tem um ambiente para o milagre. Eu sinto que essa palavra, ela não termina aqui, sabe? Eu sinto que eu vou fazer o apelo e essa palavra vai gerar uma demanda. Você entende o que eu estou dizendo? Deus vai gerar conexões no seu coração. Deus vai gerar no seu coração direção sobre pessoas, sobre processos, sobre passos que você precisa tomar. Entende? Sobre passos que você precisa tomar. Com as vasilhas de outros, você vai viver a multiplicação do azeite. Um bom lugar para recolher vasilha e tomar vasilha emprestada aqui na igreja tem, eu vou te dar o endereço. É na célula. O lugar de vasilha vazia é na célula. Todo mundo já sabe que pode emprestar vasilha um para o outro, não é verdade? Quem toma vasilha emprestada nas células aqui? Quem toma? A célula é um lugar precioso. Não é? Porque a gente não toma vasilha de estranho, não é verdade? Porque aí a gente pode acabar caindo no laço, não é? A gente vai tomar vasilha emprestada de gente que Deus já colocou à nossa volta. Entende? Eu queria te convidar a ficar em pé. E eu quero te convidar primeiro a pensar nas situações, nas circunstâncias,
que você está vivendo. Essas situações que provam a sua fé, essas situações que questionam a sua estrutura, essas situações que ameaçam aquilo que é mais precioso na sua vida. Eu quero te convidar a pensar nessas coisas. Quero te convidar a pensar que talvez você tenha buscado resposta nos lugares errados. E hoje nós somos desafiados a perguntar ao Senhor: qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida nesse assunto? Amém, irmãos? Qual a direção? A segunda coisa é perguntar para Deus o que Ele já nos deu, que nos dá estrutura para esse tempo. E o que nós não temos, que na verdade não são deficiências, são portas para milagres. Tem coisas que Deus não te deu para que você acesse portas de milagres. Amém? A história daquela mulher definitivamente não foi a mesma depois daquele dia. Porque ela sabia que ela até tinha se tornado viúva, mas ela continuava tendo um Senhor que zelava pela vida dela. Há perdas na vida que são mesmo irreparáveis. O marido não voltou, ele morreu. Entendeu? É verdade. Há perdas que você não vai conseguir reverter. Mas o Deus que nós servimos é poderoso para ressignificar essa perda e transformar essa perda numa experiência de milagre na tua vida. Então, se você precisa disso, eu quero te convidar em nome de Jesus a sair do seu lugar e vir ao altar e dizer: Deus, eu preciso dessa bênção. Sai do seu lugar e venha ao altar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh,
Mas, Senhor, há momentos na nossa vida que as palavras não são necessárias. Você pode se silenciar diante de Deus nesse momento. Há momentos que as palavras não dão conta da situação, da dor, da dúvida. Há momentos que não há palavras a serem ditas. Há momentos que há palavra, aquele que é a palavra, só Ele pode dar a resposta que nós precisamos. E é por isso que nós recorremos a Ti, Jesus. Jesus, o Senhor que é o Verbo de Deus, que do nada trouxe à existência todas as coisas. Nós nos voltamos para o Senhor. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor nessa noite. Tu tens as palavras de vida. O Senhor tem a resposta que nós precisamos. Então nós te perguntamos nessa noite: qual é a tua direção para a nossa vida? Qual é a tua direção? Fala, meu Deus, ao coração do meu irmão. Fala ao espírito do meu irmão e da minha irmã. Qual é a tua direção? O que o Senhor está fazendo que a gente não está conseguindo entender? Fala para a gente. Nós podemos ouvir a tua voz. O Senhor nos habilitou para isso através do teu espírito. Então fala conosco, Jesus. Qual é a tua direção? Por favor, dá-nos a tua direção. Nós pegamos tudo que nós temos e queremos dizer ao Senhor que nos arrependemos, porque às vezes nós nos apegamos ao que temos, enquanto na verdade a bênção está lá fora. A bênção às vezes está no que o outro vai me oferecer, no que a mão estendida do Senhor e do meu irmão vai me oferecer. Às vezes eu preciso me humilhar e aprender que a vida não se faz sozinho, que a fé cristã não é uma fé que se vive sozinho. Então eu me arrependo, e nós nos arrependemos pela nossa autossuficiência. Nós nos arrependemos. Nós somos gratos pelo que o Senhor nos já deu, mas nós sabemos que tudo que temos nunca será suficiente, porque o Senhor nos plantou numa família de fé, o Senhor nos plantou num corpo, o Senhor nos deu uma família, o Senhor edificou um povo, e nós somos parte do povo da promessa. Nós somos o povo da promessa, e nós queremos aprender a viver como o povo da promessa, onde a bênção que me alcança a todo mundo, onde a luta que dói no meu coração, dói no coração de muito mais gente, e a provisão e a resposta vem de muita gente. Meu Deus, nós queremos te convidar para o nosso lugar de intimidade, como aqueles discípulos no caminho de Emaús disseram: vem, Senhor, fica com a gente, tá tarde, entra na nossa casa, aqui senta na mesa com a gente. Nós chamamos o Senhor ao nosso lugar íntimo, aquele lugar que só o Senhor conhece, aquele lugar que nós não contamos para ninguém, aquele lugar onde nós somos o que somos, onde a gente não precisa fazer fachada, onde a gente não precisa causar um impacto, onde a nossa imagem não muda nada, onde o que vale verdadeiramente é o nosso coração. Nós te convidamos àquele lugar onde não há certo ou errado, onde estamos nós e o Senhor, o Senhor e a nossa verdade. Nós te convidamos a esse lugar, e nesse lugar nós te damos total liberdade, inteira liberdade. Ministra o nosso coração. Nós colocamos as ameaças que temos sofrido nas mãos do Senhor, e nós nos rendemos ao seu governo e ao seu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, nós nos rendemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e à tua presença. Santo Espírito, vem neste lugar com poder. Vem, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Preenche todos os vazios, todos os espaços. Vem
Santo Espírito, doce Espírito, vem.